iremos falar de um personagem da Bíblia que nos ensina, nos inspira e nos motiva a continuar, mesmo mediante alguns gigantes que nós temos enfrentado. Pois bem, nós iremos falar de Davi. Davi, ele foi um grande homem que conseguiu, que na verdade não só conseguiu, mas derrotou um grande gigante. Davi, entre seus irmãos, era o mais improvável. Era alguém que estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, cuidando daquilo que era da sua família. Mas aos olhos humanos, Davi, ele era a pessoa que não era para ser escolhida, mas aos olhos de Deus, Davi foi escolhido. Eu gostaria de ler com você em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 8, que diz assim: Golias veio e parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. E se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. E eu desafio agora o exército israelita a mandar alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Versículo 16 diz assim: Durante 40 dias Golias desafiou os israelitas, e todas as manhãs e todas as tardes. Versículo 23. E quando Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando nós olhamos para essa história de Davi, nós podemos pensar ou também imaginar que Davi, ele poderia ter todos os motivos para não enfrentar o Golias, né? Porque na verdade ele estava no início da sua história lá no pasto, escondidinho, né? Quando Samuel chegou na sua casa para escolher um rei, para ungir este rei, todos os irmãos foram apresentados até o momento que Samuel disse: não é nenhum desses. Mas até que ele perguntou ao seu pai Jessé: existem mais algum filho? E aí Jessé se lembrou do seu filho Davi, que estava lá no pasto. Davi tinha todos os motivos para se sentir com medo, para se sentir cheios de complexos de inferioridade, cheios de rancor, de mágoa, por ser o último. Mas não, Davi, ele entendia o seu propósito, ele entendia que mesmo ele estando ali no pasto, mesmo ele estando ali cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava sendo preparado para algo muito maior que Deus tinha para Davi, né? E uma coisa que nós aprendemos, e é que quem rejeita o processo, rejeita o propósito. Davi, em todo tempo, quando ele estava ali no pasto, ele estava sendo treinado, ele estava sendo preparado para um propósito muito maior que Deus tinha para ele. Mas quando ele se depara com essa realidade, que diante dele havia um Golias, havia um gigante, quem sabe você, na sua caminhada, você está diante de um grande Golias. Quem sabe esse Golias é seu medo, é a sua insegurança, é sua ansiedade, quem sabe é essa depressão que você tem passado. Mas hoje, você está ouvindo e vendo este vídeo. Hoje é seu dia que você está ouvindo ele, para que você possa vencer todos esses complexos de inferioridade, de medo, de insegurança, que tem impedido você de avançar. Davi, quando ele ouve essa ameaça do Golias, ele poderia ficar paralisado e falar: não, quem sou eu? Alguém que estava no pasto, alguém que nem a minha família acredita em mim. Mas Davi, ele entendia o seu propósito,
Ele entendia que era o tempo, que ele precisava lutar contra esses gigantes, por mais ameaças que ele estava fazendo, por mais desafios que ele estava passando, mas ele entendia que ele precisava enfrentar esse gigante. Entenda hoje que você precisa enfrentar esse gigante. Pare de ficar ouvindo as vozes que têm tentado contra você, contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério. Ouse a enfrentar esse gigante. Ouse, assim como Davi enfrentou esse gigante, a vencer ele. Não deixe que esse gigante domine mais a sua vida. Davi, ele foi treinado no secreto, lá no pasto, para que no momento que ele viesse em público, ele fosse coberto da certeza e de autoridade. Davi, ele foi treinado. Quando esse Golias veio até ele foi com autoridade, porque no momento ele permitiu passar pelo processo lá no pasto. Ele permitiu entender que naquele tempo era um tempo de treinamento. E aí nós podemos entender que só passa pelo processo quem entende o propósito, né? E por algum momento, se nós lemos ali um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que em um momento Eliabe, seu irmão, ele disse assim, vamos ler comigo no verso 28, que diz assim: Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é este que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui para só ver a batalha? Nós olhamos aqui e podemos ver, quem sabe, também um pouco de preocupação de Eliabe. Mas também podemos ver aqui que por um momento Eliabe está dizendo, volte para o pasto. Vai lá cuidar das suas ovelhas. Aqui não é o seu lugar. Mas Davi, ele tinha convicção do seu propósito, que esse era o tempo que ele precisava para enfrentar o Golias e vencer o Golias. Muitas das vezes você vai ser tentado a voltar para alguns lugares que não é o seu lugar, que não é a sua origem, que de repente esse lugar sim foi um tempo que Deus estabeleceu para você ser moldado, para você ser preparado para coisas muito maiores. Mas ali, naquele momento, Davi tinha convicção do seu propósito. Davi tinha convicção e sabia quem Deus era e o que ele precisava fazer. E Davi não, Davi continuou, Davi prosseguiu, Davi avançou, porque ele sabia o seu propósito. Ele sabia o que Deus tinha para ele naquele momento, que era vencer o gigante. Querido, Deus tem um propósito para você. É tempo de você romper com todos esses ciclos que você tem enfrentado. É tempo de você vencer. É tempo de você parar de dar ouvido às vozes que têm te seguido. É tempo de você não olhar para os gigantes. É tempo de você não olhar para a circunstância. Mas sim, é tempo de você avançar e começar a vencer todos esses gigantes que tem atormentado a sua vida, a sua casa e quem sabe o seu ministério. Pare de dar ouvido a esses gigantes. Vença, rompa. Nós podemos ver aqui no verso 45 que diz assim: Davi respondeu: você vem contra mim contra a espada e lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Queridos, Davi, ele foi na autoridade de Jesus. Davi, ele venceu na autoridade de Jesus, porque ele foi em nome de Jesus. Quem sabe você já tem enfrentado esse gigante há uma semana, há um mês, há um ano, ou quem sabe há 40 anos, eu não sei.
Eu não sei quais são os gigantes que têm atormentado a sua vida. Quem sabe esse gigante é a ansiedade, é a depressão, é a angústia, é o desemprego, é uma separação que está batendo a sua porta. Mas assim como Davi, que foi em nome do Senhor dos Exércitos, que nesta hora você possa ir contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Vá em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que se a partir de hoje você decidir colocar o Senhor na sua vida, na sua história, na sua casa, o Senhor, Ele estará juntamente com você, vencendo esses gigantes e esses desafios que você tem enfrentado. Assim como Deus foi com Davi, hoje Ele é com você. Vá em nome dEle, vá em direção ao Senhor, porque com Cristo nós somos e nós seremos muito mais que vencedor. Não haverá gigantes que resista ao nome do Senhor.